A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. T.L. Oswald, A Verdade sobre o Espinho na Carne de Paulo. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 9. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Uma das objeções mais correntes hoje sobre o ministério da cura é o espinho na carne de Paulo. Uma ideia tradicional tem se levado a outra ideia tradicional. Sem dúvida, a doutrina que Deus deseja que alguns de seus filhos mais devotos permaneçam enfermos para o glorificarem, exibindo coragem e paciência, tem fortalecido a ideia de que Paulo padecia de uma enfermidade que Deus recusou curar. É a mesma coisa de dizer: você está doente porque é a vontade de Deus. Deus está usando essa doença para purificar você. Isto é uma mentira. Deus não deseja que seus filhos e suas filhas estejam doentes. O que nos purifica, na verdade, é o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não cremos que alguém que tenha tempo para ler tudo o que Deus diz sobre o assunto da cura divina, possa formar tal conclusão. É meramente uma questão de estudo e investigação. Muitos homens bons que ensinam que a época de milagres já passou, ao lerem as Escrituras, têm passado por cima do ensinamento da Bíblia sobre a cura divina, não crendo que tem aplicação para nós hoje em dia. É com desejo sincero de ajudar de todo o coração, de coração honesto, que apresentamos o seguinte estudo sobre o espinho na carne de Paulo. Muitos milhares de pessoas amadas têm padecido desnecessariamente anos de agonia, de enfermidade, em doenças, crendo que assim estão agradando a Deus, que levou Paulo, segundo eles, a sofrer alguma forma de enfermidade. Para compreendermos bem esse caso, consideremos o que a Bíblia diz acerca disso. Está escrito, primeiro, que foi esse espinho. Segundo, que fazer. E terceiro, por que foi dado a Paulo. A Bíblia ela é bem clara acerca desse espinho na carne. Primeiro, a expressão espinho na carne não se encontra nem no Velho Testamento nem no Novo Testamento, a não ser como ilustração. A figura de espinho na carne não se emprega nem sequer uma vez na Bíblia Sagrada como uma figura de enfermidade. Todas as vezes, essa expressão na Bíblia declara exatamente o que era o espinho na carne. Em Números capítulo 33, versículos 55, a expressão espinho na carne ilustrava os habitantes de Canaã. Em Josué capítulos 23, versículos 23,
refere-se para a nação pagã de Canaã, aos cananeus. Nesses dois casos, a Bíblia afirma clara e exatamente o que eram esses espinhos na carne. Eram personalidades. Paulo declara com a mesma clareza que seu espinho era um mensageiro de Satanás, ou conforme outros tradutores, o anjo do diabo. Novamente, a ilustração espinho na carne era uma personalidade, um mensageiro de Satanás. Pregadores e mestres têm imaginado o espinho na carne de Paulo, imaginado tudo, desde uma doença oriental, nos olhos de Paulo, até uma esposa não convertida. Parece-me tão improvável que tais ideias, tão gerais e diversas, passassem de uma pessoa para outra, quando Paulo declara tão clara e definitivamente que o seu espinho na carne era um mensageiro de Satanás. E segundo, Paulo não apenas nos diz o que era seu espinho, um mensageiro de Satanás, mas nos diz também que esse mensageiro, o anjo de Satanás, veio para fazer, para esbofetear. A palavra esbofetear significa dar bofetada após bofetada, como quando as ondas esbofeteiam o navio e como quando esbofeteavam a Cristo. A mesma palavra usada em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, descrevendo o suplício de Paulo preso a este mensageiro de Satanás, deve concordar com o mesmo sentido da palavra em todas as outras escrituras. Não se refere à enfermidade nem doença em nenhum desses casos. Esse mensageiro, o anjo de Satanás, foi enviado para esbofetear Paulo continuamente, para dar bofetadas após bofetadas neste fiel homem de Deus. A enfermidade não esbofeteia uma pessoa, mas a obra de um anjo do diabo em fustigar certamente cabe nessa descrição. O seguinte catálogo dos sofrimentos de Paulo, bofetadas do mensageiro de Satanás, sempre presente durante seu ministério, será suficiente certamente para dar conta das bofetadas dadas a Paulo durante a sua vida, sem acrescentar enfermidades para a lista. Uma coisa que nem Paulo e nem as Escrituras mencionam em lugar algum. Além da vergonha, necessidades, perseguições e aflições mencionadas em 2 Coríntios capítulo 12, no capítulo 6 da mesma epístola, ele menciona açoites, prisões, tumultos, desonra, infâmia, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos. E no capítulo 11 ele menciona açoites mais que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos mais e diversos agentes malignos, em perigos das mais diversas nações, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em frio e nudez, injuriado, perseguido, blasfemado, chegando a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos, e etc, etc e etc. Vê-se que Paulo, ao enumerar, menciona quase tudo o que se pode pensar, menos enfermidade, menos em doença. Não se fala em doenças em forma alguma e nem em doença dos olhos. A coisa que ele não menciona, a tradição pega e diz que era seu espinho. Por que os pregadores e mestres substituem doença dos olhos ou enfermidade? O que Paulo não menciona pelas bofetadas que Paulo menciona? Certamente o espinho de Paulo não podia ser a vista deficiente, porque os seus olhos foram curados de cegueira em Atos capítulo 9 e o versículo 18. Notamos agora 2 pontos claros
sem nos desviarmos em coisa alguma do que Paulo realmente disse acerca desse espinho. Isto é, primeiro, o que era o espinho de Paulo? Resposta: um mensageiro, um anjo de Satanás. Segundo, o que ia fazer esse mensageiro? Resposta: para me esbofetear, dar bofetada após bofetada. Tenho ouvido pregador após pregador e mestre após mestres dar sua ideia ou a sua opinião, ao que parece ou o que o doutor fulano disse e falou acerca do espinho na carne de Paulo. Invariavelmente confortam os enfermos com a mensagem que Paulo era doente e orou 3 vezes para ser curado e Deus não achava bom curá-lo, mas antes disse a Paulo que sua graça lhes bastava. Portanto, devemos, como Paulo, suportar nosso espinho de enfermidade, fiel e pacientemente, para a glória de Deus. A Bíblia não diz coisa alguma acerca de Paulo estar enfermo, dele orar para ser curado, nem que Deus o obrigou a permanecer enfermo. Em vez dessas coisas que a Bíblia não diz, é isso que a Bíblia realmente diz. E que para não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, não uma doença, mas, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual, esse mensageiro de Satanás, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo não diz que orou 3 vezes para ser curado. E a Bíblia diz, e Deus disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não diz, não, Paulo, quero que você fique enfermo. Não está isso na Bíblia em lugar algum. E terceiro, ora, queremos considerar a terceira pergunta, cuja resposta é tão clara como as 2 primeiras. Por que o mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear Paulo? Resposta: para que ele não se exaltasse pelas excelências, abundância das revelações que Deus tinha dado para ele no paraíso. Esse era o objetivo. Muitos crentes acham que esta escritura é mais uma prova que os olhos de Paulo eram tão doentes, talvez por causa das doenças do Oriente, que o povo estava pronto a lhes dar os próprios olhos para substituírem seus olhos doentes. Mas não é isso que a Bíblia diz. Mas me parece somente presunção basear uma suposição que Paulo tinha uma doença dos olhos. Sobre tal escritura, não há dúvida alguma que a expressão dos Gálatas era simplesmente uma expressão de carinho e amor para com o ministério de Paulo. Deixe-me dar o exemplo pessoal para vocês. Na reunião de despedida, quando encerramos as 13 semanas gloriosas da campanha em Kingston, na Jamaica, durante a qual mais de 100 surdos, mudos e mais de 90 pessoas inteiramente cegas foram curadas, um dos amados pastores jamaicanos, nas suas palavras de despedidas e amor, me disse: irmão Osborne, nosso povo o ama. Estão louvando a Deus por sua vinda aqui e querem que saiba que cortariam o braço direito e o daria a você, se fosse possível. Veja, essa expressão de devoção, de carinho e amor, certamente não era prova de que eu tivesse alguma enfermidade em meu braço direito. Depois de examinar as escrituras principais, que muitas pessoas consideram como prova de que Paulo era doente ou que sofria de uma doença dos olhos, vemos que precisamos somente de alguns minutos de estudo para descobrir que essas escrituras não provam o que ensinam essas pessoas em suas tradições religiosas. Então nós concluímos o seguinte: Paulo era sadio, mas enfrentava uma grandiosa luta espiritual do inimigo para derrubar a sua vida e o seu ministério. E isso de uma forma espiritual em sua caminhada. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, deixe-me agradecer a companhia. Deus abençoe vocês ricamente. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes, dizimistas do canal. Quando vocês estão abençoando o canal Boas Novas Guarabira, você está abençoando a obra missionária em Guarabira, na Paraíba.
Que Deus abençoe vocês ricamente. Dê uma olhada se você está inscrito no canal, ative o sininho para receber mais notificações. Diga de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu like, é muito importante para fortalecer o canal. Que Deus abençoe vocês ricamente. Todos os dias nós oramos pelos colaboradores, ofertantes, dizimistas, inscritos do canal, em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.